Meu povo, boa sexta. Como é que vocês estão? Ó, é versão férias, tô na casa dos meus pais, tem uma rede aqui atrás, tem um helicóptero maluco passando aqui, tô em Belo Horizonte. Se você é o maluco que falou, conheço essa vista, você mora perto de mim, vou esperar na portaria do seu prédio, não espera não, cara. Espera não, porque você é doido. Você é doido, baby Rena, você é doido. Para com isso. E não vem tentar marcar comigo, porque eu não sei se você é doido, não vou marcar com você. Tô brincando. Tô brincando mais ou menos. Não fico esperando a portaria do prédio mesmo, não. Vamos lá, gente. Vou responder as perguntas de vocês. Eu espero que o áudio esteja bom, mas aqui dá muito eco. E eu espero que a luz esteja boa, mas eu tô vendo que tá só razoável, né? Porque tem um contraluz imenso aqui, mas é o lugar que eu consegui pra gravar pra vocês. Hugo Bianchi, a primeira pergunta. O que você acha sobre torcida única nos clássicos? Eu acho impossível que tenha alguém que goste, né? Eu acho que deveria ter um esquema de segurança, porque antes tinha. Eu sei que antes dava muita confusão. Eu fui em muito clássico no Mineirão, dividido 50-50. Eu cheguei em clássico com 90 mil pessoas, metade azul, metade preta e branca. E o estádio fica lindo, mas eu sei que dava muita confusão em volta. Eu tenho a sensação que se você coloca uma carga menor, que dá mais confusão ainda. Tive agora na final da Liga dos Campeões e existiu um grande esquema de segurança para que as torcidas de Dortmund e Real Madrid não se encontrassem, ou pelo menos não se encontrassem em massa, né, milhares de torcedores juntos ao mesmo tempo. Como não tem uma rivalidade entre os dois times e existe civilidade entre as pessoas, no metrô do Real Madrid, se aparecia alguém no Dortmund, todo mundo brincava e tal, mas não ia para cima para espancar essas pessoas como se fossem animais. Então, por uma falta de saber se comportar das pessoas quando estão em grupo e também de um problema de segurança pública que não consegue lidar, tem que ser torcida única, né? Fica mais fácil de controlar. Embora mesmo com torcida única a gente tenha confrontos, né? Porque os caras marcam de brigar na internet e vão brigar do lado de fora. Mas eu acho que ainda assim me parece ser mais seguro, mas eu acho uma porcaria. Eu acho que deveria autoridades darem algum jeito de encontrar uma solução, porque o estádio fica lindo. Foi muito bonito ver mesmo dividido, né, amarelo de um lado, branco do outro, no Real Madrid Borussia Dortmund. E eu tenho lembranças, porque eu vivi essa época, de clássicos divididos no Brasil e era muito legal mesmo. Então, foi o que me fez gostar de futebol, assim, de me apaixonar, de ver aquilo ali. Então, é uma pena que não possa mais ser assim. Pedro Lombello Toniolo. Caramba, como tá tudo junto, deve ter algum sentido melhor do que isso aqui, mas enfim. Beckler, você acha que profissionalmente para o Rodrigo é melhor sair do Real? Eu acho que inicialmente não. Essa primeira temporada, eu imagino que o Rodrigo será o sacrificado para o Mbappé jogar. E quando for jogar de 4-4-2, que o Rodrigo vai sair do time. Eu acho isso normal, né? Não dá para tirar o Vini. Eu acho que pela entrega defensiva de Mbappé e de Vinícius, que o time vai competir melhor no 4-4-2. Então, a tendência é que o Rodrigo perca espaço. Mas pode ser que não. Pode ser que o Ancelotti, porque ele é muito bom de fazer isso, que ele encontre um equilíbrio para que joguem os três, para que o time seja muito forte e que o Rodrigo continue se sentindo feliz no Real Madrid. Acho muito complicado sair do Real Madrid. Porque depois que você está no topo do Everest, você vai para onde, sabe? Assim, tudo que você fizer vai ser pior, né? Qualquer clube que você for vai ser menor do que o Real Madrid. Então a decisão de sair do Real Madrid é muito difícil. Eu acho que ele tem que essa temporada ficar e sentir. Se vai jogar muito, se vai jogar pouco, se nos jogos mais importantes o Real Madrid vai jogar no 4-3-3 ou no 4-4-2. Se ele vai conseguir se adaptar, por exemplo, a uma outra função de meio campista, jogando uma linha de 4 jogadores mais atrás, pode ser. Então, inicialmente eu não sairia não. Pelo que é jogar no Real Madrid, porque ele ainda não viu como que vai ser tudo isso. Acho que tem que ficar um ano e realmente, se perder espaço, se jogar pouco, se der passos atrás, aí sim, talvez tentar ser feliz jogando mais em outro lugar do que jogando no menos num clube tão grande, tão vencedor, e o sonho dele como o Real Madrid. Gabriel.Silva 15. O estádio do Barça fica pronto quando? Abraço, Beckler. Abraço, Gabriel Silva 15. A tendência é que o time já possa jogar em dezembro no Camp Nou com 60 mil pessoas no estádio. O estádio vai ter capacidade para 100 mil e vai estar pronto em 2026, mas que em dezembro desse ano, o que dizem é que as obras estão caminhando corretamente e que o time poderia jogar lá já uma partida, a última partida de La Liga de 2024, né? Não da temporada, mas de 2024. Na Liga dos Campeões, o Barcelona precisa jogar toda a primeira fase em um estádio só. Então vai jogar, porque a Liga dos Campeões vai ter uma rodada em janeiro. Então o Barcelona vai ter que jogar as 3 primeiras rodadas
no Montjuïc e depois em janeiro, mesmo que já esteja jogando no Camp Nou, vai precisar jogar em Montjuïc se tiver um quarto jogo para fazer em casa em janeiro, no Montjuïc, porque não pode trocar de estádio durante a fase que está disputando. Aí depois sim, se jogar playoff no playoff, se jogar oitava de final, quarta de final, aí pode trocar para o Camp Nou, que vai ser como o Real Madrid jogou, em obras, sem a capacidade total, mas eu acho que o time vai se sentir mais em casa jogando no Camp Nou. Lorde do Agreste. Muitos têm a memória de que a passagem do Paulinho foi muito boa no Barcelona. Você concorda? Não entendi. Você concorda? Imagino que seja você concorda. Não coube. Cara, não foi boa não, tá? Foi razoável a passagem do Paulinho pelo Barcelona, tanto que ele saiu uma temporada depois, né? Eu achei estranha a negociação, que ele tenha chegado por 40 milhões e um ano depois tenha sido vendido para o mesmo clube por 50, mas ok. Mas não foi boa. Começou bem com muitos gols. O Paulinho chegou para dar um pouco mais de energia ao meio-campo do Barcelona, um pouco mais de força, de intensidade. Ele pressiona muito bem e era um momento que o Barcelona precisava de gente mais entrando na área, de mais profundidade, e isso o Paulinho faz. E fez na primeira parte da temporada. Tanto que eu acho que ele termina a temporada com 9 gols, sendo 8 até dezembro e depois só 1 de dezembro para frente. Eu acho que é alguma coisa assim. Ou até o início de janeiro, porque teve um 4-2 na Real Sociedad, que acho que ele faz 1 ou 2 gols, e depois ele só faz mais 1 de janeiro até junho. Porque em trato com a bola, em passes curtos, se movimentar entre linhas, fazer as jogadas rapidamente, não é a do Paulinho. Então, quando o time precisava disso, ele não conseguia oferecer. Então, na primeira parte da temporada, enquanto ele conseguia marcar, ele foi bem. Quando o gol sumiu, ele passou aí mal. Então, foi razoável a passagem dele pelo Barcelona. Não marcou, não foi uma passagem marcante, que deixou saudade, nada disso. Tem uma aqui do José Augusto Limão. Você já foi campeão do Interclasse? Já. Quando eu jogava no Pio 12, a gente ganhou algumas vezes. Na sexta série a gente ganhou, aí na sétima série a gente perdeu para alguém da oitava série na final, porque juntava a sétima contra a oitava série, e depois acho que a gente ganhou mais alguma. Mas ganhamos algumas vezes lá no Pio 12. E perdemos muitas outras, porque é o normal. Mas eu lembro que a gente sempre dava trabalho. Quando eu estava no primeiro ano, foi 2002, e aí o Pio 12 tinha Olimpíadas. E aí foi ano de Copa do Mundo, então cada sala era uma seleção. E a minha acabou sendo a Argentina. E eu jogava com o número 3 Sorin. E eu lembro que a gente fez uma boa primeira fase, acho que teve um mata-mata que a gente ganhou e aí a gente perdeu para os caras do terceiro ano. Porque, quando você tem 15 e os caras têm 17, são 3 vezes o seu tamanho. E eram bons mesmo. O Pio 12 teve alguns bons jogadores que chegaram ou no futsal ou no futebol, quase ao profissional. E nenhum deles estava no meu time. Larissa Leite, você sente o reconhecimento ao seu trabalho, que ele tem aumentado ultimamente no Brasil? Que quando, assim, eu estou em Belo Horizonte agora, né? Quando eu venho que mais gente me reconhece, que vem conversar comigo, sim, isso acontece cada vez mais. Todas as vezes que eu estou no Brasil, assim, vai crescendo e crescendo. Isso sim, eu acho muito legal. Tento conversar e ser simpático. E acho que reconhecimento ao trabalho também, né? A gente dá a sorte de não trabalhar com futebol brasileiro, que acho que tende a dividir muito mais opiniões e gerar muito mais ódio. E eu também, assim, o que eu sempre penso eu tenho que ser sincero com vocês sobre as coisas que eu falo, sobre o que eu analiso, independentemente do time que eu torça. Então eu tenho normalmente uma ressonância muito boa de torcida do Real Madrid, de torcida do Barcelona, que entendem que meu trabalho não é torcer, meu trabalho é falar o que eu acredito que seja o que está acontecendo. Então acho que isso tem um bom reconhecimento. Eu fico feliz. Eu acho que sim, o trabalho tem sido reconhecido, que as pessoas têm gostado. Tanto que assim, o canal cresce, né? O número de inscritos aqui aumenta. E eu gosto muito de trabalhar de uma forma honesta, sem tentar clickbait, sem tentar dar notícia que não é, sem tentar fazer comentário forte demais para engajar demais. Eu evito esse tipo de coisa porque eu acho que isso é enganar, é mentir para quem está do outro lado. E eu acho que as pessoas entendem isso e compram essa ideia de talvez seja mais plano o que eu faço, mas que agrada as pessoas. Então acho que sim, Larissa, obrigado. Cleiton Souza, de vez em quando vai tremer, porque tem uma mesa aqui que é irresistível colocar o pé, mas quando coloca ela faz isso aqui. Cleiton Souza 12. MB, é verdade que a média do europeu se importa mais com a Euro do que com a Copa? Não. Eu nunca nem ouvi isso, viu, Cleiton Souza 12? Então, quem te falou isso mentiu pra você. Você pode ir lá e terminar essa amizade.
todo mundo liga mais para a Copa do Mundo. Porque como a Eurocopa é na Europa, então para deslocamento de torcida e tal, claro que é mais divertido, né, do que ir para o Catar, é mais divertido ir para a Alemanha, para os torcedores, isso sim, e tem um peso grande mesmo. Não é como no Brasil, que agora como a gente tem perdido as últimas Copas Américas, eu acho que ela pode ter um peso maior, mas que a gente despreza a Copa América, na Europa não. Na Europa se valoriza muito a Euro, mas se valoriza muito mais a Copa do Mundo, não tem nenhuma dúvida. Tem mais uma do Cleiton Souza 12 aqui. Você irá dar palestra na PUC dessa vez? Não me chamaram. Não sei nem, normalmente quem me convida é a Viviane Maia. Não falei com ela ainda, não sei nem se ela sabe que eu estou em Belo Horizonte, mas se você aí é aluno da PUC e está me assistindo, cobre o seu professor, que eu vá semana que vem, porque depois também acabou, já volto para Barcelona. Então, não me chamaram ainda, mas gostaria. Eu não dou palestra, tá, gente? Eu não tenho nada para ensinar. Eu vou lá, abro para perguntas e faço um disso daqui com os alunos de jornalismo na PUC. Porque realmente eu não tenho pretensão de achar que eu tenho alguma coisa para ensinar para as pessoas. Eu não sei ensinar. Então, por isso que eu não realmente chego lá. E quem já acompanhou, não sei se você, Cleiton, já teve alguma dessas, mas que eu chego, faço uma brincadeira me apresentando, qualquer coisa assim, falo umas groselhas e abro 1 hora de perguntas para todo mundo. Bruno _ MS7. Cristiano já esteve realmente perto de jogar no Barça? Idem para Messi no Real Madrid. Entre parênteses, foram delírios? Cristiano no Barcelona, eu lembro que se comentou alguma coisa, saiu capa de jornal, essas coisas em 2008, por aí. Mas, cara, capa de jornal envolvendo jogador no Barcelona tem toda hora, né? Então, eu não sei se ele esteve perto de sair do Manchester United para o Barcelona em algum momento. Não estava lá na época, não acompanhava. Era mais difícil chegar a notícia de fora do que hoje em dia. Então, não sei se teve, mas o que eu sei é que todo jogador, em algum momento da vida dele, todo jogador já foi linkado ao Barcelona, né? Faz aí um Google em qualquer nome de jogador do futebol europeu. Eu, sinceramente, acho que não tem nenhum grande jogador que não tenha em algum momento sido uma capa de jornal, uma notícia dos jornais de Barcelona. Por isso que eu não fico repercutindo toda hora que sai esse tipo de notícia, né? Porque sai toda hora e a maioria não se concretiza e a maioria realmente não existe nada. O Messi no Real Madrid, tem uma história que o Jorge Valdano conta que ele poderia ter ajudado a levar o Messi para o Real Madrid antes de ser revelado e tal, ainda na base, porque o Messi, para renovar com o Barcelona, para ficar, ele já era caro desde a base e que uma nova diretoria que tinha chegado no Barcelona não queria pagar o que o Messi valia. Então, e o Real Madrid estava disposto a pagar. Eu já contei essa história no Out of Context, do Fred e Beckler explicam. Então, o Messi já esteve talvez mais perto do Real Madrid do que o Cristiano do Barça. Nelson Júnior 311. Com a chegada de Mbappé, o que o Real Madrid tem a perder? Tudo. Tem tudo a perder o Real Madrid, porque ele ganhou tudo. Então, ele pode perder... Bom, não ganhou tudo, né? Não ganhou a Copa do Rei, mas ganhou a Liga dos Campeões, o Campeonato Espanhol e a Supercopa da Espanha, dos 4 títulos que disputou. Então, o Real Madrid tem tudo a perder. É um grande problema para o Mbappé, né? Chegar num time que ganhou tudo e se não ganhar tudo de novo, vai parecer que ele piorou o time, o que pode acontecer. Ele pode piorar o time pode perder, ou ele pode manter o time muito bem, simplesmente a bola do Füllkrug que bateu na trave e saiu, pode bater na trave e entrar. A bola do Dani Olmo que bateu na trave aos 47 do segundo tempo podia ter entrado e o Neuer podia não ter batido roupa. Isso pode acontecer com o Mbappé no time ou não. Então o futebol tem dessas coisas. Agora, um time que ganhou tudo, o que ele tem na temporada a fazer é perder. Né? Qualquer coisa que vier menos do que foi essa temporada é derrota para o Real Madrid. Agora, se você pergunta se o Real Madrid vai perder o vestiário, se vai perder equilíbrio defensivo e tal, isso eu não sei. Eu não imagino que o Mbappé tem o perfil de chegar e exigir coisas e não conquistá-las dentro de campo. Eu acho que ele conquistou ser o dono do Paris Saint-Germain, por assim dizer, dentro de campo. No período que ele e as outras estrelas estiveram lá, me pareceu que ele era o mais implicado, o que mais se importava, o que mais queria, o que mais se esforçava. Então acho que ele mereceu que o Paris Saint-Germain priorizasse ele e não os outros na hora de montar um time em torno de alguém, nessas 2 últimas temporadas. Eu acho isso justo. Porque ele realmente, os números dele são muito bons, ou de estar em campo, e estando em campo também os números que ele entrega. E a mesma coisa na seleção da França. Agora, eu não acho que ele vai chegar no Real Madrid com o pé na porta, porque ele era muito grande no Paris Saint-Germain, e que isso tem que acontecer no Real Madrid. Coisa que, por exemplo, eu acho que aconteceu com o Neymar quando chegou no PSG. O Neymar já era muito bom no Barcelona, e talvez o Paris Saint-Germain tenha prometido para ele que o clube seria dele, e ele chegou exigindo isso antes de conquistar isso dentro de campo. Com esforço, com gols decisivos, colocando os caras nas costas e levando para frente.
tendo aquelas polêmicas com Cavani assim que chegou e depois tantas outras. Eu sinto que o Mbappé não fará isso. Eu acho que ele tem personalidade para querer isso, para querer esse tipo de coisa, para querer o time para ele, para querer que os outros estejam mais ou menos a serviço dele, mas eu não percebo na personalidade dele, que eu não acho que seja uma personalidade fácil, alguém que vai atropelar os acontecimentos do campo. Acho que no campo talvez ele seja o jogador mais importante do time, talvez não, e que aí ele sinta que ele merece esse tipo de coisa e talvez o Real Madrid não queira dar. Privilégio, um time ao redor dele, que ele marque menos, que a bola seja mais para ele terminar as jogadas. Pode ser que as coisas não funcionem assim no Real Madrid, que ele se frustre, que ele fique irritado, que ele fique puto, que ele queira sair. Então ele pode até perder isso, mas pelo perfil dele eu não sei. Agora, equilíbrio defensivo e tal, isso dá para montar. O que ele vai te oferecer na frente, com gol, com velocidade, com 1 contra 1, com capacidade de decidir, dá para você equilibrar na sua defesa. Acredito eu, e o Ancelotti é o melhor do mundo, acho que para equilibrar times com características tão diferentes. Tylon_Mad. MB, como você acha que é possível trabalhar com idiomas dentro de clubes de futebol? Cara, pode ser social media, né? Não sei quais idiomas você fala. Você pode ser social media de algum idioma mais exótico e tal, mais diferentão. Você pode ser tradutor, você pode trabalhar no departamento de comunicação, alguma coisa assim. Recentemente, lá no Media Day do Real Madrid, a gente viu que tem um assessor de imprensa do Real Madrid, eu não sei se ele é turco ou se ele fala turco, mas que fica ali do lado do Arda Güler, porque é o único turco do elenco, é um idioma difícil, ele ainda não domina nem o inglês, então tem um cara, né, assim, que trabalha com idioma, que está ali do lado dele para fazer as traduções de turco para inglês das falas do Arda Güler. E acho que deve ajudar ele no dia a dia também. Então, quem trabalha com idiomas dentro de um clube de futebol pode, por exemplo, trabalhar assim. Eu conheço o Lucas, que trabalha no Barcelona, um brasileiro, que há muito tempo trabalha lá porque era um brasileiro que falava espanhol, que fala catalão também, que fala outras línguas e conseguiu trabalhar dentro do Barcelona. A Patrícia Domingues, que trabalhou com a gente no Esporte Interativo, trabalha também no Barcelona, porque além de falar espanhol, castelhano, fala inglês, ela também fala português, então vira e mexe em entrevistar brasileiros e tal, e ela também faz isso bem. Então acho que é assim para trabalhar com idiomas dentro de um clube. Precisa ter a necessidade do clube, você precisa estar pronto para falar aquele idioma. Faelski, com PH. MB, com as contratações o Cruzeiro deixa de brigar para não cair? Já tomou seu checkmate nas férias? Não, Faelski, não tomei nada ainda. Fiquei só com a minha família, praticamente só saí de casa, literalmente só saí de casa para ir malhar. Foi um dia na Rádio Itatiaia só. Não fiz nada. Hoje farei. Não tomei os checkmates ainda. Cara, eu acho que sim, as contratações que o Cruzeiro está fazendo tendem a melhorar o nível do time para ele pelo menos passar mais tranquilo esse ano. Ainda é um time em formação, tá? Se chegar Cássio, se chegar Caio Jorge, não sei quem mais vai chegar por aí, acho que o Matheus Henrique também estava para chegar, o Cruzeiro queria talvez IR Mina, acho que ainda precisa de mais para brigar por qualquer outra coisa, né? Porque ou você briga para não cair, ou você briga para ir para a Sul-Americana, que é o mesmo, ou você briga para o Libertadores. Então, talvez se descole do grupo lá de baixo, do 13º para baixo, talvez fique mais tranquilo esse ano, e eu acho que não chega a sexto, quinto, tem clubes mais estruturados há mais tempo do que o Cruzeiro está fazendo. O Cruzeiro está fazendo uma revolução via dinheiro esse ano. Então acho que vai ganhar alguns pontos a mais. Contratar um goleiro, um centroavante, eu acho que é uma boa. Eu não sei se eu pagaria o que se está pagando no Cássio, pela idade do Cássio e tal, mas eu não sei quanto dinheiro tem no caixa, né? Agora com o Pedrinho BH, então talvez seja pouco dinheiro pelo tanto que o Cruzeiro quer investir. E o Caio Jorge, acho que a próxima pergunta, Estevan Christian, acha que após a janela do meio do ano o Cruzeiro briga forte pelo título da Sul-Americana? Tá, não é sobre o Caio Jorge, não sei se tem alguma aqui sobre o Caio Jorge. Mas o Caio Jorge também é um atacante que tem que ser recuperado. Começou muito bem no Santos, teve uma lesão muito grave na Juventus, não jogou. E teve dificuldade de jogar no Frosinone, que é um time pequeno. Então, assim, tem que recuperar esse jogador. Primeira coisa é recuperar ele fisicamente, confiança, bola, eu acho que ele talvez já tenha mostrado que tenha. Mas contratar um goleiro, um centroavante, onde tudo se decide, nas áreas, vai fazer com que o Cruzeiro ganhe um tanto de ponto que ele não consegue nos 60 metros de campo que ele joga bem, né? Tem 60 metros de campo que o Cruzeiro às vezes joga muito bem, e nesses 20 da sua defesa, e nesses 20 do seu ataque, ele não decide. Então ele perde de 1-0 jogando bem, contra o São Paulo, por exemplo, até a expulsão do Marlon, acho que estava jogando muito bem, não ganhou tanto de jogo que ele martela e não faz. Então se tiver um 9 lá na frente para marcar e um goleiro de garantias, vai ganhar um tanto de ponto a mais para não ficar ali de 13º para baixo. Mas acho que nada mais também do que 13º, 12º, 11º, 10º ou 9º lugar. Para o ano que vem,
estruturando, investindo mais estabilidade, cara, mais terra firme para pisar, mais cimentos para pisar, aí quem sabe começar a brigar. Mas hoje tem muitos clubes no Brasil estruturados. O Flamengo, o Palmeiras, o Atlético, o Grêmio, o Atlético Paranaense, o Fluminense, mais ou menos, mas o Botafogo também já está brigando lá em cima de novo. O Bahia está começando já a ganhar muito ponto difícil nesse Campeonato Brasileiro. O Internacional está por ali, tem um elenco muito bom. Enfim, é muito difícil, cara. O São Paulo, né, que ganhou a Copa do Brasil ano passado, é muito difícil. O Cruzeiro está muito tempo atrás desses. Então, recuperar isso, acho que não vai ser só fazendo essas contratações de uma hora para outra. Acho que vai demorar para estabilizar. Talvez no ano que vem, se continuar investindo muito, não cair já deixa de ser esse drama que eu ainda acho que é, e aí possa começar a pensar, por exemplo, isso aqui de brigar em Copas. Brigar na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil, que eu acho que é dificílimo, às vezes eu acho a Copa do Brasil mais difícil que a Libertadores, mas em Copas, que você decide sua vida rápido e quem sabe por que não. Em campeonato longo de estabilidade, mais difícil. E esse ano eu acho que é simplesmente sofrer menos. Sofrer menos, ter um pouco mais de alegrias e quem sabe pro ano que vem. E Sul-Americana eu não sei, cara, não sei porque ainda vão vir os times da Libertadores e tal. O time ainda não está para brigar, tá? Primeiro esses caras têm que chegar, jogar, o time melhorar e depois. Mas o Cruzeiro, olha como foi a primeira fase contra times muito modestos que o Cruzeiro custou a ganhar os seus jogos. Então ainda não está para brigar na Sul-Americana minimamente. Se esses caras que estão chegando, chegarem e jogarem, quem sabe? Mas está longe ainda. Luiz G. MNZS, eu tenho certeza que é Menezes. Beckler, onde você acha as estatísticas dos jogadores e dos jogos? Sou seu fã. Abraço de Ita Sergipe. Itabaiana em Sergipe, né? Acho que não coube aqui. Não sei se tem uma cidade que chama Ita. Acho que é Itabaiana, que não fica na Bahia. Incrível. Cara, eu olho no WhoScored, é bom para pegar essas estatísticas. No SofaScore, no 365 Scores. O X-Value também é bom. X-Soccer, X-Value Soccer, alguma coisa assim, também é bom. Enfim, eu busco em vários, para ter fontes diferentes, alguns têm métricas diferentes, que alguns computam certas estatísticas, os outros não. Então, normalmente são esses aqui que eu te falei. Mate 2N, Hen. Match to Hen. Estou tentando entender, não consegui. Quais seriam as posições para se melhorar na próxima janela de transferências? A gente está falando do Barcelona, né? Laporta deu uma entrevista essa semana para Barça One. Ele falou de um atacante pela esquerda, um meio-campista e algum defensor. Eu acho que precisa de laterais, lateral esquerdo principalmente. Aparentemente o Barcelona vai tentar com Cancelo e com João Félix. Eu não sei do ponto de vista técnico se é uma decisão do ponto de vista técnico ou se é porque o Laporta é muito amigo do seu Jorge Mendes, que é um empresário muito influente hoje no Barcelona. Sinceramente não sei. Dentro de campo eu fiz aqui uma análise dos jogadores do Barcelona. Não me parece que são suficientes, nenhum dos dois. Um atacante pela esquerda eu acho que é muito necessário. Eu vou responder perguntas aqui ainda sobre Nico Williams, Luiz Dias e tal. Atacante rápido, insinuante, 1 contra 1, destro pela esquerda eu acho muito necessário. E um meio-campista também. Ou um meio-campista, como a gente chama, posicional, né? Um 5, um volantão ali para ficar na frente da defesa. Ou, como estão falando do Mikel Merino, lateralizados. Mikel Merino e Gundogan, Mikel Merino e De Jong, Mikel Merino e Gavi ou Pedri, lateralizados. Mas eu acho que são essas as posições. E a posição de 9... Bom, a posição de 9 é coberta ainda com Lewandowski, que não dá para investir em outro, porque o que o Lewandowski custa não permite investir em outro, aí tem que apostar ou no Ferran ou no Vitor Roque como reservas. Mas eu acho que são essas as posições. E principalmente, cara, o que o Hans Flick e o Barcelona precisam é melhorar esses jogadores. Porque os jogadores que o Barcelona tem, à exceção de alguns, como por exemplo Ferran, João Félix, João Cancelo, que eu acho que Inigo Martínez, que eu acho que esses caras estão num teto já do que eles podem oferecer. E o que eles podem oferecer para mim é um teto baixo, que é pouco para o Barcelona. Mas o que precisa fazer é melhorar os jogadores que estão e que eles sejam mais constantes. Condé, Araújo, Christensen, Pau Cubarsí são bons, são muito bons. Eles precisam ser mais constantes. Frank de Jong, Pedri, Gavi, Firmin, Gundogan nem fala porque esse sim é constante, mas são bons os outros. Eles precisam ser mais constantes. Lamine, Rafinha, Lewandowski são bons e precisam também ser mais constantes. E eu acho que aí precisa, por isso que eu falei de um outro ponto à esquerda,
que é para melhorar a produção ofensiva. Precisaria, na minha opinião, de um outro atacante, porque o Lewandowski está ficando mais velho, mas acho que não vai dar para contratar. Então acho que o principal é que esses jogadores que já estão sejam melhorados, todos precisam dar 2 passos acima e serem constantes. Não dá para jogar bem um jogo e no jogo seguinte entregar um gol. Não dá para o Ronald Araújo ser expulso como foi contra o Paris Saint-Germain. Sabe? Não dá para perder os gols que tem um XG, né, tão baixo como o Barcelona teve nessa temporada. Os gols esperados e os gols marcados foram muito diferentes. Se esperava muito mais gols que o Barcelona marcou. Então é melhorar os jogadores que estão aí, que já são muito bons, mas foram muito irregulares nessa temporada. Gabs Olivier. Bento é elogiado, entre parênteses com razões, por atuar no Brasil. Alisson agarraria bem igual e não seria tão elogiado. Eu acho que se o Alisson estivesse no Brasil e fosse mais visto, embora o Bento jogue no Atlético Paranaense, né? E eu sei que os times de Rio e São Paulo são muito mais vistos do que o Atlético Paranaense. Mas eu acho que se o Alisson atuasse no Brasil, ele seria mais elogiado do que ele é. Especialmente o início de temporada dele no Liverpool, no final ele se machucou e tal, ficou mais tempo fora, mas o início de temporada dele do Liverpool era de todo jogo uma defesa absurda, impossível. Sim, pelo menos uma por jogo. Então acho que o Alisson é pouco elogiado pelo tanto de bom que ele é, e na seleção brasileira ele realmente não teve grandes atuações nos momentos mais importantes, né? Na Copa do Mundo. Então acho que isso também pesa contra ele na hora de alguém que não vê tanto fazer as avaliações sobre o Alisson. Mas o Bento é um goleiraço também. O Bento é muito bom, acho que merece todos os elogios que recebe. Eu acho que o Alisson recebe menos elogios do que merece, simplesmente. Eu vou falar seu nome porque você não falou nada, tá? JV Roma, underline. Como superar as saudades, bicho? Que saudades dela, meu coração tá partido. E uma carinha triste. JV Roma, underline, meu amiguinho, vai passar. Fica tranquilo. Dói, é chato, dá vontade de ligar, essas coisas, tudo. Passa. Sempre passa. Sempre passa. E depois você vai ver que passou. Às vezes até fica ali um sentimentinho e tal, mas passa, cara. Existe uma fase pior. E essa fase pior vai passar. Vai por mim. Vai passar. Seu coração vai deixar de estar partido por ela, depois você vai se envolver com um tanto de gente aleatória que não tem nada a ver com você, buscando ela em cada pessoa, não vai encontrar, vai sentir ainda mais saudades, e aí quando você vai ver que você está completamente pronto para retomar a terapia. E aí vai passar. Eu falei muita coisa aqui que era brincadeira mais ou menos. É aquele negócio, é brincadeira, mas é verdade. Mas é assim mesmo, tem uma fase que você vai ficar meio doidão, vai se perder, o normal é isso. Que você vai achar que você não vai se encaixar com ninguém, mas acaba encaixando, cara. Todo mundo encaixa. A gente é muito adaptável. As pessoas se adaptam ao meio, às circunstâncias, é meio que instinto de sobrevivência. E dá certo, vai por mim. Pablo XVV. O que nem pode ser em números romanos, né? Porque teria que ser XX, porque V é 5, X é 10, então é um X só. Então seria Pablo 20, mas é um Pablo 55. 155, Pablo 155 talvez, em números romanos. Complicado. Vi que o Barça está entre os 5 que mais faturam na temporada. É verdade? É sim, o faturamento do Barcelona, sem alavancas na última temporada, já foi um dos 5 maiores do mundo. O Barcelona é uma potência, porque ganha muito dinheiro com... Esse ano menos com bilheteria, né? Mas tem um estádio para 100 mil pessoas, que na temporada passada teve média de 83 mil, então ganhou muito dinheiro com o estádio. Ganha muito com comercial. O Barcelona vende muito. Vende muita camisa, vende muito produto e tal. Acho que o Barcelona deve ser o que mais ganha com isso. Em patrocínios, ele não está muito longe dos outros. O que ele perde muito é de premiação de UEFA, essas coisas, porque tem caído em fases muito intermediárias. Mas é um clube que arrecada muito dinheiro. É porque ainda tem um custo muito alto. Então você arrecadar muito e tem um custo muito alto, meio que empata. O que tem que fazer é diminuir os custos, especialmente salários de jogadores, e ainda tentar aumentar aqui. Aí sim fica um clube que vai poder voltar a competir economicamente. Isso deve acontecer quando começar a voltar para o Camp Nou, porque o Camp Nou vai gerar muita receita que Montjuïc não gera, de camarote, de área de hospitality, de VIP, e também por ser um estádio maior. E também já vão secando os contratos muito pesados de jogadores, né? Que basicamente os que faltam agora é o do Frenkie de Jong, que ainda são 2 anos, e o do Lewandowski, que falta pelo menos um, era de 3 mais 1. Não sei se tem uma cláusula que só o Lewandowski precisa querer ficar, se os dois precisam, para o 4º ano. Mas tem esses 2 salários que ainda são muito pesados e o resto já são salários mais perto da normalidade do futebol mundial.
Leonardo underline Crat, porque é um CRA7. Então, Crat. Fala, Marcelo, faz algum tipo de investimento ou guarda, gasta todo o dinheiro que sobra? Faço sim. Faço uma porrada de investimento, não entendo absolutamente nada, mas o menino da XP que faz para mim entende. Então, um abraço pro Lucas. Faço investimento bem conservadorzinho mesmo, assim, tá? Assim, na taxa de juros ali, alinhados com a Selic, simplesmente para manter a roda girando. Mas invisto sim para pensar no futuro. Acaba que todas as profissões são incertas, né? Umas mais, outras menos. Se você não é concursado, o capitalismo é incerto. Ah, porque o socialismo, o comunismo também é incerto, cabeção. Simplesmente que o capitalismo é. Então, como o mundo é incerto, então eu faço, porque eu não sei daqui a 2, 3 anos se eu vou estar empregado, se eu não vou, se eu vou falar uma besteira absurda um dia na minha vida, vou ser cancelado, ninguém mais vai gostar de mim, eu vou ter que viver do dinheiro que eu guardei. Sabe-se lá, né? De vez em quando, eu tenho que fazer um videozinho assim, vestido de branco, pedindo desculpa a quem se sentiu ofendido. Ou caminhos que a vida toma, cara. Pô, o que eu já vi de jornalista que estava lá em cima e que hoje está aqui, e que os que estão aqui estão subindo e tal. A vida é assim e a gente tem que se preparar. Então, se você aí quer uma dica de sexta-feira, fique doidão e gaste tudo que você tem. Se você quer uma dica melhor ainda, guarda uma grana, porque na frente pode fazer falta. Pastizinho, conte-me como foi sua adaptação fora do Brasil. Teve dificuldade com a língua, com a cultura? Então, em termos gerais, eu acho que foi ok, porque Barcelona não é Suécia, não é Tanzânia, não é Indonésia, sabe? Não é Índia. Barcelona é Espanha, são latinos, o castelhano e o catalão, principalmente o castelhano, são muito familiares com a gente, tem muito brasileiro, então tudo isso ajuda a adaptação, né? E é uma cidade ensolarada, que não é grande, então assim, a adaptação pessoal também, de se sentir bem na cidade também é fácil. Então eu acho que foi uma adaptação tranquila. Agora, sim que teve diferenças culturais, né? É muito difícil fazer amigos lá, amigos que não sejam brasileiros. Os catalães são muito fechados. Então teve alguma dificuldade com isso. Com língua também eu não entendia tudo assim no início, tinha algum problema para me expressar, para me enturmar por conta do idioma. Então essas coisas aconteceram, mas eu acho que num nível bem menor do que se fossem países mais complicados. No geral, Espanha, Portugal para brasileiro é simples. Idioma, clima, tamanho da cidade são até mais baratos do que outras cidades como Paris, por exemplo, é muito mais cara que Barcelona, Londres é muito mais cara que Barcelona, então o custo de vida também não é tão alto assim. Então eu considero que a minha adaptação foi tranquila. E eu também acho que eu sou resiliente, cara. Eu acho que se as coisas não estão ainda como eu quero, mas eu tenho um planejamento, eu aguento, eu entendo os processos, eu não me desespero, eu não me frustro. Eu não acho que eu passo a ideia, e nem acho que eu sou muito humilde, mas eu também não sou, talvez tenha sido um tempo na minha vida, não sou arrogante de pensar que o que eu acho é o que está certo. Então, quando eu chego num lugar e eu vejo que o comportamento é diferente, que, sei lá, num restaurante, que o garçom se comporta de forma diferente do que o que eu estou acostumado no Brasil, eu não acho que o que eu estou trazendo é o certo e aquela pessoa ali do outro lado está errada. Acho que é diferente. E aí, diferente, eu observo, eu tento aprender, eu vejo que é interessante, quer que seja diferente. Então, em várias situações que eu poderia ter um choque cultural e falar, um choque de cultura, ficaria melhor de dizer, né? Que eu poderia ter um choque de cultura e pensar que eu estou certo e eles estão errados, eu prefiro absorver a diferença e aprender com ela e que aquilo me some do que seja alguma coisa que eu vá tratar de uma forma negativa, porque eu não gostei, porque no meu Brasilzão é diferente. Matheus X Barbosa, sempre manda boas perguntas. Por que o Real Madrid não tem estátuas no seu estádio? É muito sedutor dizer que o Real Madrid está sempre olhando para frente e não reconhece tanto assim os jogadores do passado, mas eu acho que isso é uma mentira. Porque eu sei que de vez em quando tem gente que fala isso, eu acho que não é isso. Se a gente vê o reconhecimento do Real Madrid ao Paco Rento, ao Raul, ao Zidane, ao Juanito, e claro que ao Cristiano, especialmente mais para frente, né, não agora, porque o Cristiano saiu e logo o clube começou a ganhar de novo, então acho que no futuro e tal, esses caras são muito reconhecidos. Eu imagino que não tem estátuas, porque o Santiago Bernabéu é um prédiozão no meio de um bairro nobre de Madrid. Então ele não tem uma esplanada, ele não tem uma área externa. É uma coisa que realmente é uma crítica ao Santiago Bernabéu. E nem vem falar que é porque eu torço pro Barcelona e não pro Real Madrid. Não, porque é. Porque se o Camp Nou fosse assim, eu também não acharia legal. Então, quando você sai do Santiago Bernabéu, você está na rua.
Então não tem ali um espaço realmente para uma estátua. Dentro do estádio também, não sei se teria espaço para isso, sabe? Outros estádios têm uma esplanada, tem uma calçada gigante, tem um espaço, tem uma rua fechada que dá para você colocar um busto, Santiago Bernabéu não tem espaço para isso. Acredito que possa ser por isso. Arthur R. Vilar. MB, seus vídeos sobre tática são excelentes. Você faria algum curso para técnico? Não fiz, mas tenho que fazer, porque é completamente intuitivo. É simplesmente de acompanhar muitas entrevistas de técnicos, consumir muito futebol, então vejo muito comentarista falando, ex-jogadores falando, e a minha observação depois disso, né? Depois que eu aprendo como que é um conceito, eu tento ver aquele conceito aplicado no jogo. Então, é tendo percepções, mas é muito intuitivo. Tem a MBP School em Barcelona, já conversei com eles algumas vezes, acho que eles têm cursos bons, acho que Clara, inclusive, já fez um curso lá, e que eu tô para falar com eles há um tempão para tentar fazer, nem que seja online, alguma coisa assim, um curso. Não porque eu quero ser um técnico um dia, acho difícil que eu consiga, porque eu teria que começar muito de baixo e não sei se eu quero começar muito de baixo. Mas para aprender, realmente para trabalhar como jornalista, como produtor de conteúdo sobre futebol e falar com mais propriedade algumas coisas, mas ainda não fiz, deveria. Bom, eu participei sim de um curso da Federação Paulista em 2012, eu não diploma nem nada, eles simplesmente deixaram eu acompanhar o curso. Então eu vi um curso da Federação Paulista, 2012, 2013, alguma coisa assim. Fiz com Rica Perrone, inclusive, que também eu trabalhei com Rica Perrone, para quem não sabe, na Rádio Globo. E a gente ia nas aulinhas e tal, uma semana de aulas. Mas não acho que a minha capacidade de analisar e tal, se é boa, tenha sido por esse curso, não. Tanto que eu nem lembrei aqui, né? Fiquei um minuto falando sobre isso, nem tinha lembrado desse curso. Jean V. Félix. Sem profissão, sem carro ou moto, 24 anos. Estou atrasado? Cara, tá começando. Se você está com tudo isso e parado, você está atrasado. Mas se você está se esforçando, se você está atrás de uma profissão, se você ainda não descobriu o que você quer, mas você está tentando juntar algum dinheiro, alguma coisa, é normal. Cada um tem seu tempo na vida. Imagina que daqui a 4 anos você forma, aí você vai ter uma profissão, aí você vai começar a ganhar seu dinheiro, você vai ter 28. Cara, com 28 anos você vai trabalhar mais uns 30, 40 quase anos na sua vida. Então, você está mais pro início do que pro meio, né? Assim, quando você tiver 30 anos para começar a sua vida profissional de mais 30, você vai ter muito tempo ainda pela frente. Então, se você está estacionado, se você não está fazendo nada com isso, mas parece que você está incomodado pelo que você está falando aqui, já é um bom início. E vai com calma, assim, faz o que você quer, tenta juntar um dinheiro enquanto você está estudando, não sei se dá para trabalhar ao mesmo tempo, dá para juntar um dinheiro, pagar os estudos e tal, mas tenta se mover, porque está começando sem ficar atrasado. Então, é bom que daqui a pouco você tenha uma profissão principalmente. Carro, moto é outra coisa. Mas uma profissão é a primeira coisa, descubra o que você quer, se esforce, trabalhe por ela, comece a trabalhar e depois as coisas vão acontecer. Ivanildo, _Stoss. Fala, MB, você acha que Neymar no Barcelona aos 32 poderia agregar em alguma coisa? Meu povo, antes de responder, para você que vai fazer um corte depois, como fizeram semana passada, eu não tenho nenhuma informação e nenhuma ideia se tem qualquer chance do Neymar ir para o Barcelona. Foi o que eu disse na semana passada e saiu essas páginas que eu não recomendo, todas essas páginas que são de notícia e tal, porque essas páginas não produzem nenhum tipo de conteúdo, elas vivem de engajamento e de ser vampiros, né? De sugar o que alguém produz para alimentar ela e tentar ganhar ali uns likes, essas coisas e tal. Então eu não sugiro essas páginas. Eu sei que tem, por exemplo, as páginas do Barça Brasil, Rádio Culé e tantas outras páginas brasileiras que aí eu acho que fazem um trabalho legal, porque todas que eu conheço fazem um trabalho realmente de uma coletânea de notícias e de ir lá informar. Não vi tirando do contexto igual essas páginas, principalmente as páginas de fora, fazem que tudo é uma bomba, que tudo é uma notícia, que por exemplo, pegaram uma fala minha semana passada e tiraram a parte mais importante, que foi dizendo do meu total desconhecimento, e colocaram como se fosse uma notícia, uma opinião que eu dei. Tá feito esse parênteses. Cara, tem que ver qual que vai ser o Neymar dos 32 anos. Né? Primeiro que ele já tem 32, né? Ele é de 92 2024. Então, ele ainda tem um ano de contrato, então ele chegaria ao Barcelona em fim de contrato, não sei o quê, e tal, caso as duas partes queiram e aconteça. Se ele cumprir o ano dele de contrato na Arábia Saudita, que ainda falta, aos 35 e meio, aos 33 anos e meio, perdão.
o que eu falo do Neymar é sempre que ele jogou bem. O Neymar sempre joga bem. A questão dele é quando que ele joga. Então, se o Neymar jogar 50 jogos no ano e ele conseguir jogar igual ele jogava antes dessa última lesão, antes das duas últimas lesões, né? Porque ele teve uma no tornozelo e logo depois teve essa. Se ele conseguir jogar o que ele jogava antes dessas duas últimas lesões, o que é até fevereiro de 2023, olha como já está ficando muito para trás. Se ele jogar 50 jogos por ano, ele é uma boa para qualquer time, porque ele é muito bom. A questão do Neymar não é técnica. Talvez seja de concentração e o tanto que ele quer jogar futebol e fazer as outras coisas da vida que ele também adora, ok? Mas principalmente física. E que talvez fazer todas essas coisas da vida que ele adora tenha uma repercussão física na qualidade competitiva dele, né? Na capacidade dele de entrar em campo mais ou menos vezes. Então, se ele jogar como o Neymar que a gente conhece, 50 jogos no ano, é uma boa para o Barcelona, é uma boa para qualquer time do mundo. Agora, se ele jogar 25 jogos por temporada, 30 jogos por temporada, aí não. Porque aí você não sabe quanto que você vai ter ele ou não. Aí você vai montar um time por ele, você vai montar um esquema, você vai taticamente adaptar vários jogadores para que no momento mais importante ele não esteja. Que foi o que aconteceu no Paris Saint-Germain vários anos, né? 2018 machucou o metatarso, 2019 machucou o metatarso. Em 2020 ele chega a ficar de fora dos confrontos contra o Barcelona por uma lesão muscular. Aí em 2021... Bom, 2020 foi o ano da pandemia que ele jogou. Esse ano ele jogou até a final. 2021 é o ano que o Paris Saint-Germain elimina o Barcelona, ele está fora. E depois eles chegam até a semifinal, né? E aí o Neymar joga, não consegue, mas joga bem. Aí no ano seguinte está machucado de novo. Então assim, o Neymar fez 2 gols em mata-mata pelo PSG. 6 anos, 2 gols. Porque quase nunca esteve. Então é muito difícil você contar com um jogador que quase nunca está na hora decisiva. Esse é o problema. O problema não é técnico e tal. O problema é esse. E se ele vai voltar, depois de mais essa lesão, querendo jogar futebol em altíssimo nível 50 vezes por ano. Ele vai saber responder melhor do que qualquer um. Tem uma aqui, na verdade são duas, mas é uma só, do Bruno Nunes SC. Nico Williams ou Luiz Dias? Qual encaixaria melhor no esquema do Hans Flick? Acho que os dois, tá? O Barcelona eu acho que precisa de jogadores mais como o Nico do que como o Luiz Dias. Porque o Barcelona tende a atacar times mais fechados. Eu acho que em espaço curto o Nico vai melhor do que o Luiz Dias. Embora o Nico também vai bem em campo aberto. Velocíssimo para correr 40, 50 metros. Acho que isso do Luiz Dias ele tem. E ele também tem o espaço curto que o Luiz Dias eu acho que tem menos. Então, pelos adversários que o Barcelona encontrará, eu acho o Nico o jogador ideal. Já que não dá para ter Vinícius, Rodrigo, Mbappé, eu acho o Nico o jogador ideal para aquilo ali. E a outra é o que acha do Mikel Merino como segundo volante num doble pivote. Né? 2 volantes, nenhum deles fixos, que é mais ou menos o 4-2-3-1 do Flick, como ele jogava, com Kimmich e Goretzka, com Thiago e Goretzka com Kimmich como lateral, como ele fez. Eu acho muito bom, tá? É um jogador experiente, fisicamente muito bom para esses grandes deslocamentos de área a área, esse box to box. Eu acho que poderia funcionar. Se o Barcelona está atrás do Mikel Merino, especialmente porque não dá para o Barcelona contratar o Bellingham, né, para fazer essa função, por mais que o Bellingham no Real Madrid esteja jogando mais à frente, mas ele jogou muito tempo também como ali. Como não dá para fazer esse tipo de investimento na condição do Barcelona hoje, a alternativa Mikel Merino eu acho uma boa. Jogador físico, ocupa muito bem o lado esquerdo do meio campo, chega bem à frente, entra na área. Eu gosto. Mas eu gosto sabendo, não é a melhor opção do mundo mundial. É a melhor opção, depois de 40 minutos de vídeo eu tô vendo esse microfone, tá ligado? É a melhor opção dentro do que o Barcelona pode ter. Ou assim, é uma das boas opções dentro do que o Barcelona pode ter. O Ederson, por exemplo, da Atalanta também pode fazer isso. E eu também acho que é uma muito boa. Então assim, tem algumas opções no mercado, tem que ver o que o Barcelona consegue. Bruno Cis, Little MB. O que falta para ver VJ ser mesmo do Real na seleção? O que falta para o Vinícius Júnior, né? Ser o mesmo do Real Madrid na seleção. Falta ele se sentir mais à vontade na seleção, tá? Taticamente, eu acho que a seleção, em alguns momentos, precisa isolar mais o Vinícius, para que quando a bola ser girada da direita para a esquerda, rapidamente pegue ele em situações de 1 contra 1. Isso eu acho que de vez em quando falta taticamente, mas a gente viu contra a Inglaterra, contra a Espanha, lances do Vinícius lançado em velocidade, que ele tem a condição de finalizar, de fazer o gol e que ele erra. Coisas que no Real Madrid ele erra cada vez menos. Porque eu acho que ele se sente mais confiante no Real Madrid do que na seleção.
Depois do jogo contra a Inglaterra, entrevistei não, uma galera entrevistou na zona mista o Vini, e ele disse que ele não rende na seleção ainda como no Real Madrid. Confiança, falta um grande jogo, falta um grande momento, falta ele sentir que a seleção é o lugar dele, como acho que ele sente no Real Madrid, e aí depois acho que ele deslancha. Tem vários jogadores que custam a jogar na seleção que jogam no clube. O Messi, por exemplo, a Argentina tentou simular várias vezes ali mais ou menos o time do Barcelona para o Messi, rendeu o que ele rendia na seleção no Barcelona, e por mais que ele jogasse até bem, não era o mesmo Messi do Barcelona na seleção. Até que teve um dia que ele foi se sentindo mais à vontade, mais em casa, ficou mais liberado, a mochila ficou mais leve, ele conseguiu. E tem vários outros exemplos assim, né? E também ao contrário, jogadores que jogam muito melhor na seleção do que nos seus clubes. Talvez até o Richarlison seja um desses casos. Então, acho que falta o Vini. Falta mais do Vini do que do time, tá? Eu acho. Falta mais o Vini se sentir bem, se sentir tranquilo, se sentir confiante, do que o time em si entregar mais bolas para ele em condições dele ser o Vinícius. Gabriel LRPO. Não, Gabriel RPO, porque o L já faz parte do Gabriel. Ou então Gabriel, aí sim, LRPO. Vai em algum jogo do Cabuloso? Vou. Vou em Cruzeiro e Cuiabá semana que vem, tô animado para ir. E também vou no Atlético e Palmeiras, na segunda-feira, dia 17. O que eu também tô muito animado para ir, porque é um estádio que eu nunca... Primeiro, com um grande jogo, né, dois dos melhores times do Brasil. E segundo, que eu não conheço o estádio. Então quero conhecer o estádio do Galo, quero ver se é bonito, quero colocar mais um check na minha lista de estádios. São os 2 jogos que vão ter em Belo Horizonte nos dias que eu vou estar aqui e os 2 que eu vou conseguir ir. Então vou sim, podem se preparar aí já para me hostilizar. Estarei no jogo dos 2. Inclusive uma curiosidade, eu fui arrumar minha mala e vim só de mala de mão para Belo Horizonte. Então eu vim só com uma jaqueta. Porque, eu sei lá, eu tenho umas roupas de frio aqui em casa já, pra ficar em casa, então uma jaqueta pra quando eu saísse. E eu realmente tô saindo muito pouco dessa vez que eu tô aqui, então nem precisava de tanta roupa assim. Então peguei uma jaquetinha só, que era a que tava mais fácil de pegar. É uma jaqueta azul escura. Azul marinho. E na hora que eu tava saindo de casa eu pensei, pô, no jogo do Galo vai ser chato. Eu não acho que aconteceria nada comigo, nem sei se iria acontecer ou não, eu ir com uma jaqueta azul marinho no jogo do Atlético. Mas eu sei que no estádio do Atlético o pessoal prefere que não. Então, por respeito, simplesmente, né? Assim, nada melhor do que você respeitar quem você vai visitar, respeitar a casa dos outros. Então, por eu estar muito feliz e muito animado por poder ir na casa nova do Atlético, conhecer e tal, era nada mais do que respeito, porque assim, eu realmente acho que não vai acontecer nada comigo, porque eu devo ir com o carro da rádio, então eu devo ir no estacionamento lá dentro, ir para a cabine da rádio, porque eu quero ver como é que o pessoal da Itatiaia trabalha no jogo e tal, não sei o quê. Então é para conhecer, mas também para ver como que meus colegas estão trabalhando e para ver o pessoal da imprensa. Então acho que eu nem vou em zonas de torcida, entendeu? Mas por respeitar o Atlético, achava que era de bom tom eu pegar um moletom preto. E foi o que eu fiz para ir para o jogo do Atlético e tal, mas só para mostrar isso, como é bom a gente respeitar, e acho que é sempre bom a gente respeitar os outros, na casa dos outros que a gente vai e tal. Então não é nem por medo de que eu tome porrada da galocura. Não faria sentido, eu acho que faz muito pouco sentido você bater em alguém porque está vestido de azul, mas ok. Mas é para respeitar o pessoal que acho que lá prefere que não se use azul, então não vou de azul, só isso. Mas vou no jogo dos 2 e estou animadão, estou bem animado para ir nos 2 jogos aqui em BH. MHZ Bruno, preciso de um conselho para pimentar o meu relacionamento, sinto que esfriamos um pouco. Poxa vida, MHZ Bruno, e você nem pediu para não ler o seu nome. É a última pergunta do dia. E eu podia ter evitado essa exposição. Mas, cara, você quer um conselho mesmo, na moralzinha? Não dá. Eu tenho essa sensação de que essas coisas são uma mentira, cara. Apimentar, e aí vai fazer uma viagem romântica, e aí, sei lá, não sei se você, né, tem relação com uma mulher ou com um homem, mas aí compra uma lingerie, essas coisas não têm profundidade, sabe? Assim, elas duram 100 metros. É colocar um pouco de gasolina a mais no carro ou colocar no ponto morto para descer uma ladeira. Isso não faz você chegar no final da viagem, né? Porque um relacionamento é para durar, espera você, que é a vida toda, não tem um prazo de validade naquilo ali. Então, acho que nada dessas táticas funciona. Eu acho que os relacionamentos chegam em algum momento num platô, que eles chegam em um equilíbrio, né? Que você só faz alguma coisa pela primeira vez, uma vez.
Então, depois que você atingiu ali a primeira vez de tudo no relacionamento, ele chega num equilíbrio. O que é bom, por um lado, você tem estabilidade, você conhece a pessoa, você tem a parceria, você tem a lealdade, você tem o respeito, você tem várias coisas muito importantes, e talvez as mais importantes de um relacionamento, mas é bem normal que você perca muitas outras. Então, é a vida, é lo que hay. Outra coisa é que vocês possam se aventurar no mundo do swing, por exemplo. Por que não? E pode ser uma boa mesmo, tá? Vocês podem se descobrir e serem felicíssimos aí. Mas eu não acho que tem uma fórmula mágica de apimentar a relação que não dure 2, 3 semanas. Porque depois vai voltar ao normal, porque vão ser mais 4, 5, 6, 7, 8 semanas apimentando, não tem pimenta que resista. Então, é aceitar que relacionamentos são assim. E é o que você vai ter que viver a sua vida inteira a partir de agora, essa coisa fria, mas cheia de respeito. Tô brincando mais ou menos. Mas é isso. Boa sorte para você. Mas tem outras coisas que compensam e que aproveita a vida de outras formas. É isso, meu povo. 50 minutos de férias. Espero que tenha ficado bom. O meu retorno aqui, a minha cara está super escura, mas tem um visualzão aqui de Belo Horizonte. Tem essa rede que eu ainda nem deitei nela para ficar um tempinho de boinha por aqui, porque os 2 primeiros dias aqui em BH foram cheios. A partir de agora eu fico mais tranquilo. Boa sexta-feira para vocês. Eu tô indo daqui a pouco para um bar com os meus amigos tomar 78 cervejinhas. Eu lembro que teve a última vez que a gente foi nesse bar, que eu falei, o cara falou, você quer o quê? Eu falei, eu quero 15 chopps. O garçom riu e eu continuei olhando. Que é o que eu vou fazer. Então aproveita a sexta-feira de vocês, aproveita o sábado, apimente o relacionamento de vocês, apimente o relacionamento dos outros também, se for o caso. Vai viver essa pimenta aí com tudo que vocês têm direito e aproveitem. Beijo pra vocês, gente. Boa sexta-feira. Se chegou até aqui, se inscreve e dá um like que não custa nada. Eu volto segunda-feira com café com Beckler. Acho que analisando o jogo de final de semana de seleção, né? Acho que a seleção joga no final de semana, acho que eu vou assistir e aí eu faço um café com Beckler pra falar disso ou então pra falar de situações de notícias que saírem. Valeu, gente. Bom final de semana pra vocês. Fui.